Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. E 5º ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos dar sequência aí aos nossos estudos, tá? Um conteúdo novo nessa videoaula, tá? Ficou um pouquinho a parte dos recursos naturais, vamos falar sobre os recursos tecnológicos. Olha aí, estamos falando de recurso. Só que é um recurso natural? Não, tá? Chamamos de um recurso tecnológico, tá bom? Por quê? Foi criado por nós, pelo ser humano, não é algo que já existe como petróleo. Petróleo é o que então? Ele é um recurso? Sim, só considerado um recurso natural. Bem diferente da aula de hoje, que vamos aprender aí sobre a tecnologia. O que é a tecnologia? Quais os impactos da tecnologia no nosso dia a dia? Bom ou ruim? São uma das questões que nós vamos responder nesta videoaula de hoje, tudo bem? Bom, então podem acompanhar aí também, né? Lá no livro de vocês tem uma página 86 com um texto muito interessante, não deixam de ler, tá? Então vamos lá. Então, recurso. O que é recurso? A palavra recurso, tá? É um meio de todo tipo que permite responder uma necessidade ou conseguir aquilo que se pretende. Um meio que eu vou fazer que vai resolver o meu problema, tá? Um recurso natural, petróleo. Através dele eu consigo resolver, por exemplo, a questão de arrumar um objeto, um pessoal, construir um notebook para eu dar aula, né? Sim, o notebook ele tem peças de plástico, né? O computador tem peças de plástico. Então, de onde que vem esse produto? Do petróleo. Ah, então, conseguiram relacionar? Recurso é tudo aquilo que a gente consegue extrair, né? Ou inventar, no caso de uma tecnologia, que vai solucionar um problema nosso, tá bom? Então vamos lá. A tecnologia, né, ela faz referência às teorias e às técnicas que possibilitam o aproveitamento prático do conhecimento científico. Então eu tenho o petróleo, como que eu vou fazer com que ele vire e se torne um plástico rígido para a construção deste equipamento? Ah, então aí tem que entrar o conhecimento científico. Aí, primeiro, o petróleo ele tem que ficar descansando em uma camada até certa temperatura, né? Depois, eles colocam certos materiais químicos que vão decantar, separar tais substâncias. Após isso, ele vai para outra etapa. Enfim, eu estou dando exemplos aqui de como que o conhecimento científico, tá? Como que a ciência vai ajudar os cientistas, os profissionais, né? Os engenheiros, biólogos, bioquímicos. O conhecimento deles vão possibilitar que a tecnologia pegue o petróleo, tá? Vou usar o mundo do petróleo como referência, porque a gente está falando sobre ele. Pegar o petróleo bruto mesmo, extraído, e fazer com que ele se torne um plástico. Tem que ter muito conhecimento, pessoal, muito estudo para chegar. Não é de uma noite para o dia, tá bom? Então, um recurso tecnológico é, portanto, um meio que se vale da tecnologia, tá? Recurso tecnológico. Vai usar o quê? Tecnologia para cumprir com seu propósito. Os recursos tecnológicos podem ser tangíveis como um computador, uma impressora ou uma máquina, ou intangíveis como uma aplicação em virtual. Então, olha só, produção de um computador, uma impressora ou outra máquina, tangível, ou seja, que eu consigo materializar, vamos dizer assim, tá bom? Mas, enfim, o que a gente tem que saber, tá? Tem que haver, para a tecnologia valer, cumprir, tem que ter um conhecimento científico. A gente tem que relacionar bem essas duas palavrinhas, tá bom?
Aliás, essas três: recurso tecnológico, conhecimento científico e tecnologia, tá? Sem o conhecimento científico, sem a ciência, os estudos, a prática, nada dele da tecnologia poderia valer, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais aí na nossa videoaula. Então, os recursos tecnológicos são uma parte imprescindível para as empresas para fim doméstico, né? A tecnologia passou a ser um aliado para a chave para a realização de todo tipo de tarefa. Vejam só, vocês estão assistindo essa videoaula em um smartphone ou no netbook? Ou num computador mesmo antigo? Se for em um smartphone ou em um notebook, agradeça a tecnologia e agradeça também ao conhecimento científico, porque foi só possível ao conhecimento científico que analisou as peças de um computador antigo, aquele computador grande, sabe? Com o CPU ali do lado, o teclado, tudo separado, né? Ele entendeu que dali pensou, poxa, eu posso reduzir ainda mais esse computador, de modo que eu coloco um monitor junto com o teclado, um mouse interno também, vai ficar mais fácil ainda de trabalhar nele. E o melhor de tudo, eu posso carregar esse trem na mochila. Vou inovar. Olha a tecnologia aí aparecendo, beleza? Então, o conhecimento científico intercalado, né, relacionado, já tinha uma ideia, um protótipo, ou seja, um computador, só que grande, extenso, não podia carregar, e melhorou aquele aparelho, né, de modo que vai facilitar a vida de todo mundo, inclusive a nossa, né, para as nossas videoaulas. Então, tecnologia, conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou serviços na realização de objetivos. Mais um conceito importante aí: técnicas, habilidades, né, que vão ser usados para produzir algo, tá? Essas técnicas e habilidades aí, podemos falar de quê? Conhecimento científico, tá? Que vai ser de base ali para melhorar o produto. O profissional que inventou aí o notebook, vamos dizer assim, ele sabia que para a construção de um notebook, era só ele pegar uma mesma peça, vamos supor assim, do monitor, e anexar com outras peças menores, ou então uma peça muito grande que tinha no CPU, ele só pensou, poxa, é só diminuir ela, né, e anexar na parte de baixo de um possível notebook. Vocês estão conseguindo entender, assim, que para haver essa inovação, tem que ter um conhecimento bem aprofundado, porque senão não tem como fazer as mudanças. Não era melhor deixar o computador antigo do mesmo jeito, porque senão não faria sentido ficar mudando o projeto. Então aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho na videoaula de hoje também da comunicação, tá? Como que a comunicação, ou seja, comunicar, tá? Comunicação se relaciona com a tecnologia. Olha essa imagem que interessante. Lá nos primórdios, né? Mostrando aí esse carinha aí, a primeira palavra escrita, né? Ele escrevendo aí na pedra. Depois, esse daqui mais recente, tipografia móvel, utilizando aí esses equipamentos. Depois, uma publicação em massa, né, que é no livro, né? Depois, e-mail, no notebook, aqui ó, que já é um notebook, trocando ideia só no e-mail. Antes era livro, agora nesse momento aqui só e-mail. Depois, aqui ó, esse daqui bem mais recente, só no Twitter, né, que é limitado a 140 caracteres. Escrever mais, precisar de mais 140 caracteres para quê, né? Ou seja, vejam só que aqui os livros, né, extremamente grandes, escrevia bastante, lia bastante. Hoje 140 caracteres já é o suficiente, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa relação aí da
tecnologia, conhecimento científico com a nossa comunicação. Que o livro nada mais é do que uma forma de comunicação, tá, pessoal? O Twitter, as redes sociais, Instagram, Facebook, são meios de comunicação. Então, olha só, sem entrar muito na história, tá? Nós estamos na aula de ciências, vamos entender como que aconteceu como que foi a história dessa relação, comunicação e tecnologia, o desenvolvimento da comunicação. Então, o homem começou a sentir necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade. Então, ele começou a viver em sociedade e tinha que comunicar. Então, o que aconteceu? Ao longo dos tempos, a comunicação evoluiu paralelamente com o homem até hoje. Então, desde que, como a gente já falou, começou a viver em sociedade, ele tinha que falar com o companheiro dele. Por exemplo, na hora da caça. Eu vou ficar ali e você vai lá na frente, espera aquela presa ali, na hora que eu for fazer. Estão entendendo que a comunicação facilita a vida da gente? Principalmente lá nos primórdios, lá da humanidade. Tá? É extremamente importante. Então, olha só. Aí, não me preocupando muito com a data, tá bom? Foi quando o homem começa a dominar a natureza, tá? Fabricar utensílios, atrás, se proteger contra o frio, usar o fogo e, dentre outras coisas, desenvolveu a linguagem para se comunicar. Como eu disse, na hora de caçar, precisava de uma comunicação. Como é que eles iam entender o que o outro vai fazer, né? Então foi uma primeira ideia, uma primeira inovação para a época, né, pessoal? Desenhos, olha só, feitos em cavernas ou pedra para conseguir expressar-se. Na época, pessoal, isso daqui era bastante inovador, né? Eles não tinham meio de comunicação, só que eles sentiam a necessidade de comunicar, de conversar um com o outro. Então eles começaram a desenhar, né? Então, assim, foi uma primeira ideia que foi importante, tanto que não só um desenho, uma pintura rupestre, né? Desenhos feitos em cavernas, são várias, tá? Em muitas regiões, tá? E isso foi extremamente importante para a época, entendeu? Foi, assim, nos tempos de hoje, guardado os parâmetros, é como se fosse o notebook mais inovador, mais caro, porque revolucionou, né, a época. Eles se comunicavam através aí dos desenhos. Então depois, né, a transição da pré-história para a história, tá? Não preocupar muito com as datas, né? Surgiu aí o aparecimento da escrita. Então eles começaram de fato a criar métodos de escrita, que também foi uma outra tecnologia extremamente importante. Chegando então à ideia de um jornal, tá? Achei interessante aí, ó. Aí estão falando de 59 anos antes de Cristo, né? Olha só, lá em Roma, o Júlio César, né, o grande Júlio César aí, ele queria informar o público dele sobre os importantes acontecimentos sociais e políticos, né, de Roma. Então ele teve essa ideia. A escrita já existia. Agora, então, surgiu mais uma inovação, o jornal. Então, além de escrever, a gente vai distribuir para a população inteira aí as informações. Muito interessante, né? Na época também foi uma revolução. Depois apareceu o rádio, né? Que também foi uma ideia muito importante, uma inovação muito importante. E vejam só, uma tecnologia atrelada ao conhecimento científico, né? Na época, os pesquisadores pensaram, poxa, já existe o jornal. Por que então a gente não cria um aparelho que consiga ler, né? A escrita também já existe, e informar para uma pessoa que está a quilômetros de distância de mim. Aí ficou todo mundo assim, meu Deus do céu, como isso é possível? Será? Aí o cara já ficou todo, não, é possível sim, eu acho que se eu pegar esse equipamento, colocar aqui
fazer isso daqui eu consigo criar um aparelho de rádio. Posteriormente, a televisão, né? Então foram continuando aí, estudando, até chegar então na era tecnológica, tá? A era da tecnologia e da informação. Hoje em dia, né, é quase praticamente impossível a gente pensar, a gente viver sem uma televisão, né, sem um aparelho que nos passa informação, né, pessoal? Eu, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho rádio, eu tenho televisão, eu tenho computador e smartphone. Né? Provavelmente na casa de vocês, acho difícil de não ter televisão, pelo menos em uma casa. E se não tem televisão, provavelmente tem um computador. E se não tem um computador, tem um smartphone. Tá? Então, universalizou, pessoal. Chegamos a um nível de que nós podemos entrar no computador agora, né, e ver um vídeo de que alguém publicou há 1 hora, ou às vezes em questão de minutos, né, a vida dele lá no Egito. Nós podemos entrar no computador agora e pesquisar a população do Egito, os animais que vivem no Egito, ou então os animais que são nativos da Austrália. Né? Então, tudo isso aí é fruto da tecnologia atrelada ao conhecimento científico, tá bom? Então, vejam só, como eu acabei de falar aí, né? Se a gente consegue ter acesso ao computador, ao notebook, vocês podem pesquisar aí, ó, fotos da Groenlândia, tá? Um dos ambientes mais hostis aí de todo o planeta Terra, local totalmente isolado, né? Muito frio, ou então ir diretamente depois lá para as pirâmides do Egito, né? Vejam o quão importante isso é para o estudo, né? E facilidade de comunicação. Antigamente, isso eu digo há 20 anos atrás, se você queria se comunicar com um parente, alguma pessoa próxima nos Estados Unidos, você teria que ligar, né? Uma ligação extremamente cara, né? Que realmente ia ser até difícil de falar, porque a ligação não seria muito boa. Hoje, se você tem alguma pessoa próxima lá, você pode simplesmente ligar pelo WhatsApp dela, né? E fazer videochamada. Então você fala e você vê a pessoa. Tudo isso graças a quem? A tecnologia, né? Fruto aí da internet, né? Que unificou aí todo o planeta Terra, tá? Então, olha só, a tecnologia, tá, pessoal? Em outras palavras, ela responde à maioria dos problemas da humanidade. A importância da tecnologia está apontando para maior conforto e utilização em qualquer forma. Ela sempre orienta para facilidade na nossa vida. Vale falar também que o excesso dela pode ser prejudicial para nós. Ficar no celular antes de deitar, né? Pode ser prejudicial, sim. Mesmo se diminuindo a intensidade de luz, né? Existem diversos pesquisadores que relatam que pessoas podem ter insônia, né? Perda de sono ao utilizar o celular, né? Antes de deitar. Ou na hora de acordar também, né? Já não basta ficar no celular o dia inteiro. Na hora de deitar também tem que ir com ele para a cama. Então, vale ter um limite com isso daí. Uma curiosidade aí, pessoal, esse daqui foi o meu primeiro aparelho de celular, tá? Ali, era um Nokia, tá? Esse aparelho, ele revolucionou o mercado também. Isso daqui em meados de 2008, 2009, 2008. Hoje, né, já existe smartphone, olha só, até com a tela dobrar, assim, a tela meio inclinada, né, redondinha, bonitinha assim. Então, como serão os smartphones daqui a 20 anos? Eu nem imagino. Bom, então façam as questões aí de 1 a 3 na página 84, falando um pouquinho sobre o petróleo, tá? Finalizando aí. Questão 2 da página 88, questão 1 e 2 da página 92. Então, finalizamos nossa videoaula. Bons estudos, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre,
juntos no caminho certo.